Olá, sejam bem-vindos a mais uma live dos 40 dias de intimidade com o Criador. Eu sou Rose Gomes, sou idealizadora do projeto Sementes Diárias de Fé e quero agradecer a todos que têm acompanhado esses dias a live. Quero pedir que Deus abençoe a cada um que tem acompanhado essa série e dizer que é de fé em fé, né, que nós vamos vencendo, que de fé em fé que a gente vai construindo a cada dia, procurando nos aperfeiçoarmos na fé. Eu quero agradecer a todos que têm acompanhado aqui no Instagram, também ali no YouTube. Recebi esses dias a mensagem do YouTube das visualizações, dos compartilhamentos e fico muito feliz que através dessa pequena palavra, né, que eu chamo de sementes de fé, que muitas pessoas estão sendo alcançadas. E exatamente nesse momento que muitos ficam olhando para o problema, para o que está acontecendo no mundo, fica murmurando, nós escolhemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós escolhemos ter mais intimidade com o Criador e estarmos juntos, né, nesse propósito de buscarmos realmente ter mais intimidade com o Criador através da sua palavra, conhecendo as Escrituras. Eu esses dias falei sobre vários assuntos, depois quem perdeu pode ir lá no YouTube, blog Rose Gomes, e acessar esses outros temas que são de grande relevância para a nossa vida, principalmente nos dias atuais. Eu costumo falar que a palavra de Deus, ela é tudo que nós precisamos para nos apoiarmos, porque ela foi uma palavra lá para o povo, mas hoje ela traz um renovo, ela traz um entendimento e uma palavra para os nossos dias. E falei sobre a parte de estarmos sempre dando graças a Deus, né? Sempre agradecendo, porque quando nós reclamamos, nós atraímos mais daquilo que não é bom. Ao passo que quando a gente agradece, a gente traz para a nossa vida bênçãos que a gente nem imagina, que dando graças a Deus pelo que temos, nós recebemos aquilo que nem pedimos, né? Então é maravilhoso a gente ter esse entendimento de estar sempre dando graças, sempre agradecendo a Deus. E relacionado a essa palavra, até eu falei de Noé, que ele, depois que saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi edificar um altar de gratidão a Deus e adorar o Senhor. Então que a gente tenha essa atitude hoje, onde nós estamos como igrejas, né, que nós somos a igreja de Deus, templo do Deus vivo, nós possamos edificar o altar de gratidão ao Senhor onde nós estamos, na nossa casa, né, no nosso lar. E também falei ali acerca da palavra de Isaac, que mesmo num período onde toda a terra estava passando fome, estava tendo uma grande crise, que ele ouviu a voz de Deus e naquele mesmo ano fala que ele prosperou 100 vezes mais. Então, tudo isso é para aumentar a nossa fé, para a gente ver que a palavra de Deus, ela é atual, ela é para nós mesmo, e por isso que ela sempre é vivificada pelo Espírito Santo.
quando você ouve uma mesma palavra, você pode ouvir ela o ano inteiro. Cada vez que você ouvir essa palavra, ela sendo inspirada por Deus, ela vai ser vivificada e ela vai falar de uma maneira diferente no seu coração. Então, isso é maravilhoso, né? A gente entender que quando nós estamos em Cristo, nós andamos em novidade de vida e de espírito, que nós somos cada dia renovados pelo Senhor. Também eu falei acerca do Vale de Baca, que é um caminho extremamente difícil, o caminho da impossibilidade humana, mas era um caminho necessário para se chegar a Sião. E no Vale de Baca, apesar de ser o caminho árido, o caminho cheio de obstáculos, um caminho difícil, um processo de sofrimento, porque o Vale de Baca, ele significa, né, o Vale de Lágrimas, mas ali tinha o bálsamo. Então hoje, apesar de a gente estar vivendo nesse período de sofrimento, né, nesse processo de isolamento, mas nós temos o consolo do Espírito Santo. Então, isso que é maravilhoso, né? Nós temos o bálsamo do Senhor. E esse é um processo, como o Vale de Baca, isso que nós estamos passando é um processo necessário. Se Deus permitiu, é porque é necessário para que a gente possa se aproximar de Sião, para que a gente possa se aproximar mais de Deus, para que a gente possa usar isso para ter mais comunhão com Deus. E é maravilhoso quando a gente entende, né, as escrituras, e a gente entende ali, eu falo, um Deus, não um Deus que era só no passado, que só no passado fazia maravilhas e operava sinais, mas a gente entende um Deus como um pai presente, um Deus que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, isso que é maravilhoso, né? A gente buscar esse entendimento das escrituras, ter mais intimidade com Deus, por causa disso, para a gente conhecer a Deus realmente como um pai, né, que nos ama, que tem nos amparado, que tem nos protegido, nos fortalecido. E como ali o povo, quando ele ficou no deserto, fala que em todo tempo Deus cuidou, como um pai cuida do filho. Deus cuidou do povo ali no deserto. E hoje eu creio sim, Deus está cuidando de nós também. E nós já somos abençoados, como eu disse ontem. A gente não precisa ficar pedindo, né, para o Senhor abençoar. A gente só tem que tomar posse, porque nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então, esse entendimento que nos faz cada dia mais nós sermos gratos a Deus por Ele ter nos escolhido e nos chamado para fazer parte da sua graça, né? A graça de Deus, que é o favor imerecido, que é dom de Deus, não vem das nossas obras, mas pela fé nós tomamos posse dessa graça. Então isso é maravilhoso. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanham, né? Tem aqueles que estão todos os dias, aqueles que não podem estar todos os dias, mas mesmo a gente estando longe, de alguma maneira a gente está unido, né? Num só propósito, uma só fé, num só espírito, de buscarmos mais intimidade com o Criador. Então era essa a palavra assim que eu tenho para transmitir, e somente agradecer a Deus por estar cuidando, né, de nós nesse momento, pela proteção, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Como eu disse, né, que a gente não
aprende, né? No deserto a gente aprende que não é em um lugar ou que é em outro lugar que a gente busca e adora o Senhor, mas sim que a gente adora a Deus em espírito e em verdade. O Senhor, Ele procura, né? Esses que o adorem em espírito e em verdade. E chegou a hora, né? Como a palavra de Deus fala que haveria a hora que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Esse momento chegou e graças a Deus, né, pela sua palavra. Hoje eu quero deixar um versículo para meditação, que é em Efésios. Efésios 5. Deus abençoe a todos. Às vezes eu não comento, eu não falo com vocês, mas eu vejo aqueles que estão todos os dias, aí um dia não pode estar. Eu sinto falta também de vocês e espero assim que Deus esteja abençoando ricamente e abundantemente a vida de todos vocês e suas famílias. Efésios 5:1. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, como eu estava falando ontem, né, que nós somos salvos pela graça, não vem de nós, não vem das nossas obras, não vem porque a gente merece. Nós não somos merecedores. Aqui fala que pelo grande amor, né, que Deus ele nos amou e ele demonstrou esse grande amor dando o seu filho por nós. E foi Jesus que pôde nos libertar, né, do pecado, nos tirar das trevas. Por quê? Porque ele se ofereceu como um sacrifício para que a gente não continuasse no pecado, para que a gente não fosse condenado. Então, Jesus, ele fez aquilo que a gente nunca poderia fazer, que nunca nós íamos poder ser purificados, ser santos na presença de Deus, porque os nossos pecados, eles nos separam de Deus. E como por Adão entrou o pecado no mundo, todos nós nos tornamos pecadores e destituídos da glória de Deus. Então foi necessário Jesus como uma oferta, como o Cordeiro puro, santo, né? Ele se ofereceu. A palavra fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi através do sacrifício de Jesus Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. É pelo sacrifício de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. Então, aqui fala assim, para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. Eu sempre falo isso, que nós somos filhos amados pelo Pai. Que Deus, ele nos ama tanto e ele já demonstrou esse amor, né? Só que muitas vezes a gente não recebe esse amor. Por quê? Porque a gente não aceita o sacrifício de Jesus. Aí se você não aceita o sacrifício de Jesus, se você não aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você está rejeitando o amor do Pai. E aqui fala assim que
para a gente ser imitador de Deus como filhos amados e andar em amor, como Cristo ele nos amou. E ele se ofereceu a Deus em oferta e sacrifício. Então, que a gente hoje tenha esse entendimento que a gente não precisa fazer nenhum sacrifício para aceitar, para receber essa adoção de filhos. Nós apenas temos que aceitar o que Jesus já fez por nós. Então, muitas vezes as pessoas confundem, achando que para ser aceito por Deus tem que ficar fazendo algum sacrifício, tem que ser pelos próprios méritos. E nem com todos os nossos esforços, nem com todos os nossos méritos, a gente conseguiria agradar a Deus, porque a gente continuaria sendo pecador. Por isso que teve a necessidade de Jesus Cristo, só através dele. Por isso que diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, por meio do sacrifício de Jesus, nós nos achegamos a Deus e nos tornamos filhos de Deus. E a palavra nos diz que todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí depois também a palavra deixa eu ver aqui, em Gálatas, é maravilhosa a palavra em Gálatas. Deixa eu ler aqui para vocês. Versículo 4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, olha que maravilhoso, né? Quando a gente recebe Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo e passamos a ser herdeiros de Deus por Jesus Cristo. Então, por Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai e às abundantes riquezas da sua graça. Nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo dessa graça. Olha que maravilhoso nós termos o entendimento que nós fomos chamados não para sermos servos, não para se relacionar com Deus como algo difícil, como um fardo pesado em que eu tenho ali que fazer algum sacrifício que seja assim algo pesado, um sacrilégio. Não, eu não preciso disso. Jesus ele já fez tudo. Jesus ele pagou a nossa dívida. Ele derramou o sangue dele ali inocente para nos aproximar de Deus. Ele já fez todo o sacrifício. Ele já foi aceito como oferta suave. Então o único sacrifício que nós temos que fazer hoje é o sacrifício de louvor, de gratidão, de oferecer a Deus, né, o nosso culto racional, agradecendo tudo que Jesus ele fez por nós. E muito mais ainda ele fará, né? Porque aqui fala que nós então nos tornamos, por Jesus Cristo, filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós recebemos no nosso coração o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós recebemos o poder também de sermos co-herdeiros com Cristo, de sermos herdeiros de Deus junto com Cristo. Então, é maravilhoso a gente entender a palavra de Deus com essa riqueza, né? Com a riqueza de ter uma experiência nas nossas vidas, não como algo assim distante, né? Mas
trazendo a palavra de Deus para os nossos dias, para a nossa vida, né? Assim, vivermos realmente o que Deus tem para a gente, né? Desfrutar de tudo, as riquezas, realmente, os benefícios de sermos feitos filhos de Deus. Porque se a gente pensar assim, materialmente falando, né? Um filho que ele tem um pai com grande riqueza, esse filho ele precisa fazer esforço para desfrutar de tudo que o pai tem, se ele mora na casa do pai? Não, já tudo é dele. Então, espiritualmente falando, pela fé, nós também nos aproximamos de Deus por Jesus Cristo e nós temos também acesso a tudo que é do Pai. Tudo que é do Pai é nosso. Então, isso é maravilhoso, né? Para o nosso entendimento. Por isso que a palavra de Deus, ela nos fala que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Quer dizer, quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou diante de Deus em espírito e em verdade, que eu busco andar em comunhão com Deus, em aceitar esse sacrifício, automaticamente eu já sou abençoado, porque tudo isso já faz parte, né, da minha identidade como filho de Deus. Por isso que aqui a palavra fala para a gente ser imitador, né, de Deus, porque muitas vezes a gente vê, principalmente assim no mundo hoje, né, as pessoas elas perdem a sua identidade porque começam a querer imitar outras pessoas. Então elas começam a querer ser uma cópia de alguém. E não é isso que Deus ele quer que a gente seja. Ele quer que a gente conheça a nossa identidade como filho e seja imitador de Deus. Não é uma cópia, né? Mas que imite o quê? Que você se inspire, que você possa realmente ter esse entendimento de que você é filho, de que tudo que você precisa está nas mãos do Pai. Tudo que nós precisamos já está com Deus, em Cristo, e se nós estamos nele, tudo é nosso. A palavra de Deus fala assim que todos aqueles que receberam Jesus têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí depois a palavra em outro versículo, em Romanos, fala assim que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, quando nós conhecemos a nossa identidade de filho e a gente busca ter mais intimidade com o Criador, a gente está buscando andar em espírito, nós passamos a ser guiados por Deus. Então, por isso que é importante a gente estar cada dia assim, sendo guiado pelo Espírito Santo para não fazer a vontade da carne, as nossas concupiscências, né? Quando vem o medo, a dúvida, tudo isso que é próprio do ser humano, né? Mas pela fé nós podemos ver que nós somos filhos de Deus e termos a confiança que o Senhor ele está cuidando de nós, que nós não precisamos ter medo, porque a palavra de Deus fala assim que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, o verdadeiro amor é o que Deus ele teve por nós, né? E através desse verdadeiro amor, o medo sai, porque onde está a presença de Deus, onde está a plenitude, não há lugar para o medo. Onde está a luz, não há lugar para as trevas. Por isso que a palavra fala que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há, porque não tem como aqueles que são abençoados por Deus, que tem dentro de si o Criador, como que vão ser condenados, como que vão ser
amaldiçoados aqueles que já receberam Jesus, o nome que é sobre todo nome, o poder que foi entregue a Jesus, né? Que Jesus fala que no céu e na terra todo o poder foi entregue a Ele. Então, se Ele está dentro de nós, é o que a palavra fala, se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Então, por isso que nós devemos trazer essas palavras de fé, para que a gente tenha assim ânimo realmente, né, em buscar o Criador, de trazer isso para a nossa vida, para que a gente possa ser guiado realmente pelo Espírito Santo, né, para que a gente não venha assim dar lugar, né, para o medo, para o pânico, para as coisas da carne. Mas a palavra de Deus também ela nos fala que se a gente cair, se a gente pecar, também a gente não precisa ficar se condenando eternamente, carregando uma culpa, porque Deus ele sabe que nós somos fracos, que nós somos seres humanos falhos, e por isso que a palavra nos diz que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele sabe que se a gente errar, a gente tem que entender isso, né? Que se a gente errar, a gente tem Jesus para nos justificar, que ele já derramou o seu sangue para nos purificar e para nos justificar. Então, nós somos purificados, justificados por Jesus Cristo. Então, é maravilhoso a gente ter esse entendimento, né? Essa palavra de fé no nosso coração. Porque eu chamo de semente de fé, porque essa pequena palavra, se a gente guardar no nosso coração, um pequeno versículo, uma pequena palavra de fé, se a gente guardar no nosso coração, ela vai crescer. Então a nossa fé ela vai ser aumentada, dia a dia a gente vai ser fortalecido, né? Então que a gente saiba alimentar a fé e não os nossos medos, né? Não as nossas dúvidas, mas que a gente saiba alimentar a nossa fé e a nossa comunhão com Deus, buscando ter mais intimidade com o Criador. Então, é essa palavra que eu tinha para deixar para vocês hoje, para compartilhar. Agradeço de coração todos que aqui estão, os que estão pela primeira vez. Amanhã às 15 horas eu estarei aqui de novo. E aqueles que têm acompanhado, muito obrigado. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. E se você perdeu algum dia, vai lá no YouTube, blog Rose Gomes, tem todos os dias lá dessa série dos 40 dias de intimidade com o Criador. Até o dia 1º de maio eu vou estar aqui às 15 horas trazendo uma palavra, né, de fé. E é isso. Se você perdeu, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho lá para receber as notificações. E estamos juntos, né? Juntos nós somos mais fortes. E sejam abençoados vocês, as suas famílias, guardando essa palavra no coração. Cada dia você guarda a semente de fé no seu coração, que ela vai frutificar, que ela vai crescer, né? E a palavra hoje é isso, né? Ai, fiquei até sem palavras agora. Muito obrigada por ter... pela gratidão, né? Por vocês estarem aqui, porque eu falo que o motivo da gente estar falando da palavra é um só, né? A gente gerar valor na vida das pessoas. E eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens, quando as pessoas, assim, são abençoadas, né? Então, isso que eu quero, assim, despertar também em cada um de vocês, que não sou só eu, mas todos vocês são canal de bênção de Deus. Todos vocês foram chamados
também para receber essa graça, para serem filhos amados do Pai, né? E todos vocês têm essa semente divina, esse potencial dentro de vocês. Todos nós temos o sopro divino, o DNA divino em nós, né? Então, que a gente saiba, assim, nos deixar ser usados por Deus, né? E transmitir essa palavra, porque tem muita gente precisando, tem muitas pessoas que dependem só de uma palavrinha, né? E que a gente saiba, então, colocar, assim, a palavra de fé, expandir o amor e a bondade de Deus. Desde o começo do ano, eu tenho declarado e tenho falado que Deus ele tem falado muito ao meu coração, que esse ano de 2020 é o ano da expansão do amor e da bondade de Deus. Então que a gente esteja, né, nesse mover, nessa expansão do amor e da bondade de Deus, expandindo as sementes de fé e não assim alimentando o medo, o ódio, a raiva, mas buscando ter mais intimidade com o Criador. Obrigada a todos, até amanhã às 15 horas. Beijos, fiquem com Deus.